As técnicas de comunicação do Bolsonaro são técnicas de comunicação que funcionam. As técnicas de comunicação são estudadas pelo campo que chama-se teorias da comunicação. Enquanto a esquerda está brigando para defender teorias da comunicação que já foram provadas ineficientes, e eu vou dar uma sugestão para todos vocês que estão me assistindo nesse momento. Procurem por teorias da comunicação, porque se eu falar eu vou criticar colegas de esquerda e toda vez que eu critico eu levo a pancada. Vocês vão perceber que as teorias da comunicação que são eficientes estão sendo empregadas pelo bolsonarismo. Nós estamos insistindo nas teorias da comunicação que foram propostas lá em 1945, por aí, e que já foram provadas ineficientes. E tem muita gente dentro do campo da esquerda usando essas teorias da comunicação e a esquerda batendo palma, chamando de mago da comunicação. Ou seja, tem muita gente aqui ainda que está batendo palma para datilógrafo, ignorando que hoje nós temos máquinas que escrevem aí rapidamente, e hoje nós temos, tem muita gente aqui que está batendo palma para datilógrafo, colocando coroa em datilógrafo, e hoje nós já temos recurso de falar e o telefone vai escrevendo o que você está falando. Já passamos dessa fase. Enquanto o bolsonarismo está virado na peste, com programação neurolinguística, técnica de comunicação, estudando o ambiente, usando tudo que há de ciência para manipular a sociedade, nós ainda estamos tentando usar a máquina de calcular e usar a máquina de escrever para resolver coisas complexas. E mais, o pior, quando alguém critica, aparecem outras pessoas falando, olha, você está criticando é porque você está com inveja. Então vocês vão entender por que a gente vai tomando pedrada. E eu não estou aqui falando com vocês para acreditarem no que eu estou dizendo. Eu estou pedindo para vocês, assistam a uma playlist do assunto Teorias da Comunicação. Prestem bastante atenção e vocês vão perceber quais comunicadores de esquerda estão utilizando teorias da comunicação que já foram provadas ineficientes, e vocês vão perceber que vocês estão, às vezes, caindo numa ilusão de ficarem batendo palma para coisas que já foram provadas ineficientes. A esquerda está insistindo em usar cloroquina e ivermectina na comunicação da esquerda, e a ciência já provou que cloroquina e ivermectina não funcionam na comunicação. Em contrapartida, o bolsonarismo, o liberalismo e a terceira via, eles estão afiados com tudo que há de mais moderno em teoria da comunicação. Toda idiotice falada pelo Bolsonaro, ela tem todo um estudo que é baseado na programação neurolinguística que o brasileiro recebeu nos últimos 10 anos. Então, para falar uma besteira, o Bolsonaro, o estrategista do Bolsonaro, estuda o ambiente, estuda tudo que o brasileiro foi recebendo de programação ao longo dos últimos anos. E o Bolsonaro solta uma besteira certeira. Por mais que o cara esteja completamente cagado de arara, o Bolsonaro é um cara que tem uma reputação. A reputação do Bolsonaro, quando a gente olha o que o Bolsonaro fez, ela é pior do que a reputação do Jack o Estripador. É pior do que a do Fernandinho Beiramar. Não há pessoa no planeta que consiga ser pior do que o Bolsonaro. Hoje, eu consigo provar para vocês que o Bolsonaro é muito pior do que o Hitler, e consigo provar da seguinte forma: o Hitler tentou colocar a Alemanha como sendo o país que dominaria o mundo. O Bolsonaro aceitou dos países que dominam o mundo matar a sua própria população. Olhem bem. Nós estamos falando de um cara que é pior do que a figura que é tida como a pior pessoa do mundo, que é o Hitler. O Bolsonaro é muito pior do que o Hitler. E mesmo o cara sendo pior do que o Hitler, eu volto a explicar o porquê, enquanto o Hitler queria dominar o mundo para o mundo servir o povo alemão, o Bolsonaro entregou para o mundo desenvolvido o Brasil e está matando o povo brasileiro para liberar recursos para o mundo desenvolvido. Bolsonaro é muito pior do que o Hitler. Mesmo esse cara sendo pior do que a pior figura histórica que nós temos, esse cara consegue lançar uma frase na sociedade que movimenta a esquerda toda para falar o que ele disse e a direita toda para falar o que ele disse. Vocês estão realmente achando que a comunicação desse cara é uma coisa idiota? Vocês estão realmente achando que esse cara é uma grande besta? Não.
Existe uma diferença. Se você chamar uma pessoa extremamente erudita para falar com um monte de bestas, essa pessoa extremamente erudita vai sair nervosa e os bestas vão ficar rindo da cara dessa pessoa extremamente erudita, ou não vão falar nada porque vão ficar com vergonha de conversar com essas pessoas, com esse cara extremamente erudito. O que acontece no Brasil hoje é que nós temos um Brasil estúpido. E esse Brasil estúpido se sente muito mais confortável com um cara estúpido na presidência. Esse Brasil estúpido, radical, que quer foder os outros, esse brasileiro do mal, ele se sente muito mais confiante governado por uma pessoa que representa a estupidez, que representa a covardia e que representa o mal. Então, não pensem que o Bolsonaro é um idiota. Eu volto a dizer, nós do campo progressista estamos batendo palmas para pessoas que estão usando técnicas de comunicação que são ultrapassadas, que não funcionam, enquanto o bolsonarismo está indo a fundo estudando o público, estudando o cenário e aplicando técnicas certeiras. Se eu comentar qualquer coisa, vão falar que eu tô com inveja. Eu não posso nem falar que vão falar que eu tô com inveja. Mas assim vocês vão entendendo por que a gente toma tanta pancada, por que a gente toma tanta lambada. E o motivo é muito simples. Comparando a comunicação com a pandemia, enquanto a comunicação do Bolsonaro já desenvolveu a cura para o problema da comunicação, a comunicação da esquerda, ela insiste em defender a cloroquina na comunicação e a ivermectina na comunicação. A esquerda é tão fanática quanto a direita. A diferença é que a esquerda, o fanatismo foi brigar contra a cloroquina no tratamento da Covid-19 contra a ivermectina na Covid-19. Mas a esquerda continua insistindo na cloroquina e na ivermectina na comunicação, batendo palma para os médicos que estão apostando na cloroquina e na ivermectina na comunicação. Já o bolsonarismo, apesar de que ele foi insistente na cloroquina e na ivermectina no tratamento da Covid-19, afinal de contas, a finalidade do governo Bolsonaro era matar parte do público brasileiro, na comunicação eles não são assim. Na comunicação eles usam o que há de mais moderno. Então eles negam a ciência publicamente, eles fazem de conta que não acreditam na ciência, eles fazem de conta que são terraplanistas, mas na hora de aplicar para eles, eles usam o que há de mais moderno na comunicação. O que há de mais moderno. Não o que toca o coração das pessoas, ou o que chama atenção, ou o que convence que alguma coisa boa está sendo feita. Então é muito importante dizer que existe, muito obrigado Marisa, que mandou um pix para nós aqui, é muito importante dizer que existe na esquerda, e vou falar com vocês a parte pior, vai ficar cada vez mais difícil até criticar os erros na comunicação da esquerda, porque a crítica na esquerda, ela gera um tumulto tão grande que até a crítica construtiva, ela vai sumir. Existe na esquerda uma tendência de ficar batendo palma para coisas que não fazem mais sentido, para coisas que não adiantam mais, para coisas que não engajam mais. A esquerda continua tentando promover a Miss Brasil de 1975. Só que a Miss Brasil de 1975, ela pode ser uma pessoa muito legal, muito gente boa, mas ela não tem sex appeal para ser Miss Brasil em 2021. É preciso entender que as coisas mudaram, as coisas modernizaram, e se a gente não implementar coisas modernas, a gente vai continuar tomando lambada. As bobiças que o Bolsonaro fala são muito bem calculadas, muito bem analisadas, porque em 2018 eles tiveram acesso a todos os dados dos brasileiros. Eles têm o percentual de fanáticos evangélicos, o percentual de pseudo-intelectuais, eles têm o percentual de conservadores, o percentual de pessoas de esquerda, o percentual de pessoas que são a favor das causas LGBT, o percentual de pessoas que são homofóbicas, o percentual de racistas. Eles têm todos esses dados, eles trabalham em cima de todos esses dados. Olha, e vou falar com vocês, esses dados, este trabalho minucioso vale muito mais do que pegar uma máquina de escrever Bolsonaro é genocida e colar num poste. Tecnologia. A gente defende ciência e tecnologia
para a produção de vacinas, a gente defende ciência e tecnologia para tirar a validade da cloroquina e da ivermectina como tratamento precoce para a Covid-19. Por que que nós não vamos defender o que a ciência estudou a respeito de comunicação para propaganda do que a gente quer passar para o povo? Por que que a gente vai continuar insistindo em utilizar hoje, em 2021, técnicas que eram utilizadas em 1960 e que já foram provadas ineficientes? Reflita sobre isso e pense até quando vale a pena defender